Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Toda aula começa. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mas é esse sentimento, mesmo, é isso que a prof espera, que vocês estejam aí na casa de vocês, que vocês estejam bem, A gente não está no presencial, As autoridades não liberam o presencial pensando nisso, Preservando a saúde de vocês, da família de vocês, a nossa saúde, dos profs, dos funcionários e tudo. Esse é o objetivo principal, Que a gente aprenda, mas que a gente aprenda num módulo diferente, pensando no bem-estar, na saúde de todos nós, Vocês aí do outro lado e eu aqui, deste lado, ok? Lembrando lá, livro na mão, ok? Já deixa o livro aí em cima no montinho aí do lado, Para depois no chat vocês estarem já com o livro em mãos. Se a gente for pensar assim, quem é que hoje esqueceu o livro para a sala de aula, Falei isso numa outra aula já, na outra turma que eu gravei. Agora não tem mais a desculpa, esqueci o livro em casa, Porque agora você está em casa, a sua escola é aí na sua casa. Então, faça ela da melhor forma possível, da forma mais agradável, Lembrando também, o prof pediu camiseta de uniforme, Vamos criar essa rotina, esse hábito, acordar, Usar uniforme, tá lá com o seu material em mãos, A prof tem um hábito, eu já deixo sempre à noite meu material organizadinho para as aulas que eu vou ter no dia seguinte, Façam isso, criam esse hábito, isso é legal, isso é bom, Mata um pouquinho essa saudade da escola, das coisas que a gente vivia, Mesmo online, a gente consegue viver um pouco disso, beleza? Pessoal, hoje nós continuamos no capítulo 19. Vocês devem ter percebido, a prof está fazendo assim, bem pausadinho, Bem esticadinho, porque nós estamos bem adiantados com o nosso material. Então, tem algumas coisas que não tem como fazer coisa fora, E aí a prof está dando uma espichada aí nos nossos conteúdos. E esse conteúdo, então, é lá sobre o engenho, vida, sociedade e trabalho. E hoje a prof vai falar um pouquinho para vocês da página 95, 96 e 97, tá? Vai estar falando sobre unidade social, a vida no engenho, tá? Na última aula, a prof comentou com vocês que o engenho era uma unidade produtiva e uma unidade social. Lembram disso? Aí, como eu falei para vocês, Esse engenho é unidade produtiva, a produção do açúcar, e unidade social, por estar envolvendo muitas pessoas, Muita gente, uma complexidade de pessoas. E aí, nessa parte social, vamos ver um pouquinho sobre a vida no engenho, tá? O Gilberto Freire, ele é um grande pensador brasileiro e ele dedicou a vida dele a estudar, a pesquisar, a escrever sobre as origens e a cultura da sociedade brasileira. Ele tem um livro muito conhecido que fala sobre Casa Grande e Senzala. Ele foi publicado em 1933, tá? E ele usa como título, dois aspectos bastante significativos quando a gente pensa na sociedade no engenho, lá do período colonial, tá? Nessa obra dele, ele mostra o quê? A organização e a implementação da sociedade colonial. Como era a sociedade naquele período, tá? Ele fala sobre os aspectos produtivos e os aspectos culturais desse período. Inclusive, tem uma obra que foi produzida, acho que em 2005, se não me falha a memória, que é uma adaptação de Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. É uma história em quadrinhos. Estevão Pinto, acho que é o autor. Ele fez uma história em quadrinhos.
sobre Casagrande e Senzala, tá? Alguns críticos vão colocar que foi um pouco pesada a história em quadrinhos, que tem algumas informações assim, porque história em quadrinhos vai sugerir o quê? Que é um público mais infantil, né? Que está lendo. E ele mostra várias situações preconceituosas. Mas assim, existem duas leituras para isso, né? Essa obra do Paulo Freire, inclusive, né? Paulo Freire ele é considerado um dos primeiros sociólogos, digamos assim, né? Ele pode ser considerado um sociólogo porque ele fala sobre essa sociedade, né? Ele fez pesquisa sobre esse período e escreveu tudo o que ele conheceu, o que ele aprendeu sobre a época, né? E aí é vista com preconceito, mas ele acaba relatando as coisas que aconteciam. E isso não é desconhecido de ninguém, a questão do abuso em relação aos negros, né? A discriminação, o preconceito, tudo isso daí que a gente já viu. Porém, a obra dele, 1933, então, ele era uma época muito mais preconceituosa, né? E aí a obra dele vai transparecer muita coisa que hoje seria crime, digamos assim, tá? Mas é uma obra bastante explorada, principalmente em sociologia, lá no ensino médio, né? Ao menos na parte do estado, eu trabalhando em sociologia, uso bastante dessa obra com os alunos, essa Casagrande e Senzala. Tá? O professor pega fragmentos, né, partes, capítulos, os alunos apresentam, leem e tal. É interessante, assim, dá para selecionar, né, com escrita de época, texto de época, alguns, né, é bem bacana. Mas vamos lá. O prof falou, né, unidade social, a vida no engenho. Então, essa vida no engenho, ela se resumia numa casa, na unidade social, a Casa Grande e a Senzala, tá? Que nem o título da obra do Gilberto Freire. Então, assim, a Casa Grande, né? A Casa Grande, ela é a morada do senhor de engenho e dos seus familiares e os agregados. Esses agregados, então, era esposo, filho, parentes, pessoas bem próximas à família e às vezes até os padres moravam na Casa Grande, tá? Era um grande casarão, né? Ele foi evoluindo com o tempo, né? De cara, ele já não era lá uma construção, como é que se fala? Assobradada, né? De 2 pisos. Primeiro ela era bem mais simples e com o passar do tempo, né? Com o aumento do poder aquisitivo desses senhores de engenho e tal, né? Desses proprietários das fazendas de açúcar, vai se aperfeiçoando essa condição ou essa moradia aí dos senhores de engenho, tá? Então a Casa Grande, ela não tem desde o início toda essa estrutura, não é? Casa Grande, tá? Era só uma construção bem mais diversificada. Então, quando a gente vai assistir uma novela de época, um filme de época, vai aparecer a Casa Grande toda, né? Gigantona lá, com aquelas escadas, geralmente, né? Para subir na parte de cima, né? A moradia, e embaixo a parte mais serviçal, assim, depósitos, essas coisas, né? Então, isso foi num momento já, né? Mais adiantado, tá? Estudos de arquitetura e tal mostram que, né, as casas grandes no início, elas tinham muito das habitações indígenas, tá? Então tinha grandes espaços, não tinha tantas divisórias, eles usavam cerâmicas simples, cerâmicas indígenas, né? E assim por diante. Então depois, com o aumento do poder aquisitivo, é que essas casas começaram a ter mais divisões, separado por quartos, tá? Ia ter louças mais sofisticadas e assim por diante, tá? De início elas eram mais simples, mas independente disso, delas serem mais simples ou não, tá? Elas eram mais confortáveis, né? Eram moradias, né? Elas pertenciam a um grupo privilegiado da época, tá? Então, ela tinha
poderia não ser uma Brastemp, né? Tem a tal da propaganda, mas ela tinha as suas vantagens. Então, ela tinha, né? Ela pertencia àquelas pessoas que viviam de forma mais confortável, tá? Agora já a senzala, tá? Uma coisa legal também sobre as casas, a casa grande, é que eles acabavam enterrando às vezes joias, né, riquezas, e eles acabavam esquecendo onde que eles deixavam esses objetos, essas coisas, né? E aí, muitas vezes eles consideravam esses casarões mal assombrados, né? Mas é por quê? Porque eles não tinham muito conhecimento da arquitetura em si, da construção, né? Então, por exemplo, as portas abriam e fechavam sozinhas e tal, mas era uma questão de construção. E aí eles acreditavam que eram casas mal assombradas, que eram fantasmas, que eram almas, né? Que estavam querendo dizer onde é que estava o tesouro, ou tinham se apoderado desse tesouro, porque eles nem sabiam onde é que largavam, né? A capela, então, que era uma outra parte social também, ela ficava bem próxima da casa grande, se guardava também riquezas lá, né? Se colocava nas imagens de santos, joias e coisas assim, e era totalmente diferente do hoje, algo que não ia funcionar hoje em dia, né? Porque hoje em dia você vai deixar uma joia lá dentro da igreja, a pessoa vai entrar lá e vai roubar, né? Então, coisa que não acontecia da época, tá? Duas curiosidadezinhas aí em relação à casa grande. Então, a senzala. A senzala era uma construção muito mais simples, tá? Ela era a habitação, então, dos escravos, tá? Dentro dessa, era um amontoado, digamos assim, né, de pessoas que moravam ali dentro. Geralmente elas eram no chão batido, era um chão batido, né? Eles dormiam em esteiras ou dormiam amontoados no chão. Dentro da própria senzala já tinha os espaços de castigo, né? Tinha os troncos do lado de fora, mas tinha tronco dentro da senzala também. Dependendo da senzala, tinha as solitárias, né? Dependendo do crime que a pessoa cometeu, que o escravo então cometeu, ele ficava às vezes até 5 dias, né? Sem alimentação, sem água, sem nada, dentro dessa solitária. Uma solitária que eles mesmos tinham que cavar dentro da terra. Tinha portas de madeira nessas solitárias e tinha pregos nela, né? Então, o prego era pregado por aqui, que ficava todas as pontinhas do prego, né? Então, se fechava aqui, estava aqui preso com esses pregos. Por quê? Para você não tentar forçar essa porta, né? Porque você ia se espetar com os pregos e acabar se machucando. Dentro das próprias senzalas existiam, falou, os troncos, né? Então, nesses troncos, eles sofriam castigos conhecidos como novena. Durante 9 noites, então, eles eram açoitados. Aí, depois de serem açoitados, eles eram passados neles uma mistura, água, sal e vinagre, eu acho, para sarar, né, os machucados. Eles eram chicoteados, os chicotes da época eram com couro, na ponta do couro tinha laminazinhas, tinha vidro e tal, com o objetivo de realmente castigar esses negros, tá? Então, dentro do próprio espaço que eles tinham, então, para dormir, eles também eram castigados, tá? Então, eram casas muito diferentes, demonstrava a diferença social entre eles, tá? E essa sociedade que se vivia era uma sociedade patriarcal. Isso vocês vão ver lá no exercício 5, tá? Que é uma imagem do Debré, onde o homem está andando na frente e todas as outras pessoas estão andando atrás dele, né? A demonstração do patriarcal, do chefe da família caminhando à frente, tá? Então, o homem era proprietário da terra e proprietário dos seres humanos, comandava todos naquele período, tá? Homens, mulheres e negros não tinham nenhuma